Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Rio Grande do Sul. E ainda há quem negue as alterações climáticas? A gravidade das inundações no Rio Grande do Sul, no Brasil, tem uma explicação óbvia. As alterações climáticas amplificadas pelo padrão El Niño. Uma equipa de cientistas do grupo World Weather Attribution confirma que as emissões de gases com efeito de estufa duplicaram a probabilidade das inundações terem ocorrido. Não é possível ignorá-lo. O que é preciso é prevenir que fenómenos como este tenham consequências tão trágicas. Por exemplo, algumas das soluções são melhorar a absorção de água pelos solos, evitar a impermeabilização excessiva do território ou travar a construção junto aos rios. Mas, no Rio Grande do Sul, agora com o nível das águas a descer, este é o momento da limpeza, da reconstrução e do início do regresso a casa, ou pelo menos ao que resta das casas e da região. Os problemas são vários, claro. Aumentaram os casos de leptospirose, uma doença que é transmitida pela urina de animais infectados, sobretudo roedores. A população atingida sofre com quadros de trauma, ansiedade e depressão. E, num Brasil altamente estratificado, a desigualdade social também se extremou. Nada mais é o que era, nem voltará a ser. Só que ninguém sabe como será. Tem muitas pessoas caminhando na rua com os olhos vazios. André Azevedo Soares, jornalista do Azul, o site do Público que é dedicado à crise climática, ajuda-nos a perceber o antes, o durante e o depois das inundações do Rio Grande do Sul. Bem-vindos ao P24 de 17 de junho de 2024. André Azevedo Soares, bem-vindo a este P24. A primeira pergunta que te quero fazer é esta. As cheias devastadoras do Rio Grande do Sul foram provocadas pelas alterações climáticas e como é que nós podemos ter a certeza disso? Olá, Amílcar. A resposta mais curta é sim, mas esta é uma excelente pergunta porque as pessoas falam... Bom, desde sempre houve enchentes no Rio Grande do Sul, é uma zona muito propensa a isso. As pessoas que ali moram recordam o evento trágico de maio de 1941, maio também, este mês fatídico, quando o Rio Guaíba registrou 4,76 metros de elevação do nível da água. Foi absolutamente terrível, os comboios pararam, essa é a grande referência trágica de desastres. E as pessoas, sobretudo os negacionistas climáticos, dizem, então, se já houve eventos assim, como é que nós podemos dizer que este é causado pelas alterações climáticas? Bom, cientistas do Imperial College London, que estão reunidos no coletivo World Weather Attribution, que é um grupo que tenta combinar dados meteorológicos com modelos climáticos e tentar realmente perceber se podemos dizer que um fenómeno natural pode ser atribuído ou não à crise climática, concluíram que neste caso específico as cheias no sul do Brasil podem ser atribuídas à crise climática. Neste caso, 6 a 9%, elas foram 6 a 9% mais intensas do que seriam se nós, enquanto sociedade, não tivéssemos emitido tantas emissões para a atmosfera ao longo das últimas décadas. Também é verdade que essa tragédia se tornou mais intensa pelo padrão climático El Niño. Este ano nós estamos a atravessar o El Niño. A equipa de cientistas de que falavas, citada no artigo do Azul, o site do Público dedicado ao clima, dizia que estas alterações poderão tornar as cheias no Brasil 2 vezes mais prováveis. O que é que pode ser feito para minimizar, de facto, a repetição de novas inundações com esta escala numa região como esta brasileira? Bom, Amílcar, basicamente é mudar a nossa relação com o território. Nós temos uma relação de dominação com o território. A gente quer dominar os rios, nós queremos tapar os rios, nós queremos tornar os espaços completamente impermeáveis. Nós, enquanto sociedade, quando vemos um rio, a nossa preocupação é como é que eu vou entubar, como é que eu vou tornar esse solo completamente impermeável, como é que eu vou tornar essa estrutura, como é que eu vou dominar esse espaço. E essa lógica de dominação, isso não é um problema do Rio Grande do Sul, não é um problema do Brasil, isso é um problema
de toda a sociedade europeia, inclusivamente, e ele resulta no problema que nós temos hoje na maior parte das cidades. Recentemente nós tivemos aqui no Porto o arquiteto que idealizou o conceito de cidades esponja, exatamente problematizando esse conceito. Aquilo que nós temos que tentar repensar, sobretudo nas cidades, como é o caso nas regiões, como é o caso do Rio Grande do Sul, que são mais propensas a esses fenômenos climáticos intensos, é tentar que esses espaços sejam reconstruídos de forma a absorver essa água, né? Portanto, mais jardins, mais bacias de retenção, não construir perto de leito de cheia. As cotas das barragens vão ter que ser mais altas, as pontes vão ter que ser mais altas. Portanto, todos os espaços, quando eles forem reconstruídos, eles vão ter que ser repensados de uma forma diferente. No entanto, há aqui um grande desafio para quem vai repensar essa construção, que é um desafio a duas velocidades. A urgência de quem vai ser reabrigado. Nós temos, nesse momento, mais de 18 mil pessoas em abrigos provisórios. E você reabrigar 18 mil pessoas é um desafio, assim, terrível. Estamos a 1 ano de eleições de governo, do governo regional, sendo que o governador regional não é da mesma cor partidária do presidente. Isso gera uma tensão política num país que está dividido. Então, voltando à ideia das duas velocidades, você tem essa urgência de reabrigar 18 mil pessoas, mas, ao mesmo tempo, o desafio de reconstruir do zero, ou nunca é do zero, né? Mas o desafio de repensar uma cidade que se quer diferente, né? E que não pode ser construída da mesma maneira, que nesse momento já vai ter que ser mais permeável e que vai ter que ser construída diferente. Isso exige tempo, isso exige ouvir as comunidades portanto, exige tempo, né? Então, é um enorme desafio, não é fácil. Estamos agora na fase do regresso a casa, não é? O nível das águas tem vindo a diminuir e os habitantes finalmente estão a voltar, mas as condições de vida alteraram-se por completo e talvez em definitivo. Que consequências é que estas cheias podem ter do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista sanitário? Da saúde pública, logo à partida, nós temos já vários casos, inúmeros casos de leptospirose, né? A leptospirose é uma doença infecciosa febril causada por uma bactéria. Ela é transmitida pelo contato com a urina de animais infectados, sobretudo roedores. O número de morte, no momento que estamos a fazer essa gravação, é de 17, e isso é muito complicado porque muitas pessoas têm sido contaminadas no momento em que elas estão regressando à casa e estão fazendo a limpeza das suas casas. Elas saíram das suas casas, as casas ficaram submersas, as águas recuaram e elas agora querem voltar às suas casas. Então elas estão limpando o lodo e muitas dessas pessoas não têm a informação necessária para saber que tem que entrar com galochas, luvas. Então elas entram em contato com essa água contaminada. Além disso, há outros problemas de saúde que são menos visíveis, né? A questão da saúde mental. Já há um estudo que mostra vários casos, várias situações de saúde mental. E também há um problema que a gente só vai conseguir ver no futuro, que é impacto nos jovens, né? Há várias crianças que deixaram de ter aula durante algum tempo, vai ter uma reposição, já está. Então, um trauma coletivo que já está identificado. Sim. Exatamente, as crianças estão tendo reposição de aula aos sábados, casos de burnout, esgotamento, trauma, luto, as pessoas perderam vizinhos, há um conjunto de práticas sociais, quando voltarem às suas casas não vão ter os mesmos vizinhos, portanto é um sentimento de perda coletivo, e vão ter que reaprender a viver de outras formas. Portanto, é um grande conjunto de situações que ainda estão por avaliar. Numa sociedade tão estratificada como a brasileira, certamente que a resposta que as classes que tiveram mais posses financeiras foi diferente das reações que as classes mais pobres tiveram face a esta destruição. Esta dicotomia faz sentido quando se fala nesta catástrofe? Totalmente, Amilcar. Os recursos fazem toda a diferença. A água, quando vem,
ela destrói tudo e nesse ponto as pessoas estão em pé de igualdade, mas depois a forma como as pessoas reagem a essa tragédia acaba por ser diferente consoante os recursos que cada um tem. Se a água invade a minha casa e eu tenho o meu carro segurado, se eu tenho seguro para o meu carro, se eu tenho os meus eletrodomésticos cobertos por um seguro, se eu tenho uma rede de contactos que me permite ir para a casa de um amigo e ficar lá confortavelmente até as águas baixarem, ou se eu tiver que ir para um abrigo e ficar numa situação vulnerável, talvez sujeito a possíveis abusos sexuais ou sujeito a uma situação de possível ou não caridade, ou seja, tudo isso já condiciona a minha situação de estar mais ou menos confortável perante a adversidade. E é nesse momento que estando numa situação com mais recursos ou menos recursos, mostra claramente que perante uma tragédia, estar numa classe mais alta ou mais baixa, nós não estamos no mesmo barco mesmo. Para terminar, é possível que o que aconteceu no Rio Grande do Sul aconteça em outras regiões do Brasil? É difícil responder. O que os cientistas climáticos dizem é que com as alterações climáticas, fenómenos extremos, como chuvas fortes e intensas, tornem-se mais frequentes e intensos. Agora, o que nós sabemos em relação à situação do Brasil é que o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, é mais propenso a esse tipo de eventos. E, portanto, é provável que volte a acontecer no Rio Grande do Sul. Noutros locais do Brasil, é difícil responder. André Azevedo Soares, obrigado por participar neste P24. Obrigada. Como sugestão para hoje é um outro podcast. É o podcast Azul, moderado pela equipa do Público, que aborda as questões sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Este podcast tem regularidade quinzenal e reúne histórias deste planeta do qual precisamos de cuidar. Para ouvir e seguir em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.